Antes de começarmos, pare e pense. Quem realmente escreveu a história do Brasil? No episódio anterior, vimos a chegada dos portugueses e o início da colonização. Mas essa é só uma parte da verdade. O que os livros oficiais não contam é que, desde o primeiro contato, houve resistência. Povos indígenas lutaram para defender suas terras, culturas e vidas. Africanos escravizados também resistiram, trazendo esperança, fé e coragem. São vozes que a versão oficial tentou apagar, mas que ecoam até hoje. Navios cruzam o Atlântico. O Brasil nasce em meio a tempestades. Conquista. Resistência. O passado ecoa no presente. Povos indígenas enfrentam invasores. Luta desde o primeiro contato. Escravizados africanos chegam. Novas batalhas começam. A história oficial tenta silenciar vozes, mas a memória resiste. Manifestações, punhos erguidos, luta por justiça. O ciclo se repete. Do passado ao presente, a resistência nunca cessou. Prepare-se. A jornada pela verdadeira história vai começar. Desde 1500, indígenas resistiram à invasão em todo o território brasileiro. Cada canto do Brasil foi palco de lutas e estratégias de sobrevivência. Povos originários formaram alianças, enfrentaram armas e doenças, e nunca aceitaram a dominação sem luta. Revoltas como a Confederação dos Tamoios, no século XVI, desafiaram o poder português e inspiraram outros levantes. Em meio à violência, surgiram estratégias de fuga para o interior, ataques surpresa e alianças com outros povos. Comunidades tradicionais se fortaleceram, preservando cultura, língua e modos de vida apesar da opressão. A resistência indígena foi marcada por coragem, inteligência e protagonismo. Eles não foram vítimas passivas, mas agentes de sua própria história. Até hoje, símbolos de luta e união ecoam nas comunidades indígenas, lembrando que a resistência nunca terminou. Em diferentes regiões do Brasil, povos indígenas desenvolveram formas próprias de resistência. Alguns se refugiaram em áreas remotas, outros criaram aldeias móveis para escapar dos invasores. A floresta, os rios e o conhecimento do território foram aliados fundamentais na luta pela sobrevivência. A cultura indígena se expressa em rituais, festas, pinturas corporais e cantos ancestrais. Cada celebração é também um ato de resistência, reafirmando identidades e tradições diante das tentativas de apagamento cultural. Mesmo diante de massacres e epidemias, os povos originários resistiram com sabedoria, transmitindo conhecimento sobre a terra, plantas medicinais e modos de vida sustentável. Essa herança é fundamental para o Brasil de hoje. A luta indígena segue viva. Das aldeias às cidades, lideranças se organizam para defender direitos, territórios e dignidade. A resistência é contínua, renovada a cada geração. Em 1530, os primeiros africanos escravizados desembarcam no Brasil, arrancados de suas terras e famílias, forçados a atravessar o Atlântico em condições desumanas. O tráfico negreiro substitui parte da mão de obra indígena, marcando o início de séculos de exploração brutal. Homens, mulheres e crianças são acorrentados, tratados como mercadoria, enfrentando fome, doenças e violência nos porões dos navios. Mas mesmo no cativeiro, os africanos mantêm viva a cultura, a fé e a esperança de liberdade. Rituais, músicas e danças se tornam formas de resistência e afirmação de identidade. A dor do cativeiro é profunda, mas a luta por dignidade nunca se apaga. Povos africanos e seus descendentes transformam dor em resistência, deixando marcas profundas na cultura brasileira. A história oficial tentou silenciar essas vozes, mas a memória e a luta permanecem vivas. Cada gesto de fé, cada canto, cada quilombo fundado é um ato de resistência contra a opressão. A chegada forçada dos africanos mudou para sempre a história do Brasil, trazendo sofrimento, mas também força e esperança. Fugir era arriscado. No silêncio da noite,
Homens e mulheres olhavam para a floresta, temendo o desconhecido, mas recusando a escravidão. Muitos eram capturados, mas outros conseguiam se esconder e formar pequenas comunidades em lugares isolados. Assim nasceram os quilombos, refúgios de liberdade, onde indígenas e africanos se uniam, compartilhando saberes, sonhos e resistência. Palmares foi o maior e mais famoso quilombo, liderado por figuras como Zumbi, símbolo eterno de luta e esperança. Mas Palmares não foi o único. Diversos quilombos surgiram em todo o Brasil, cada um com sua história de coragem e solidariedade. Em cada quilombo, homens, mulheres e crianças construíram novas vidas, celebrando a liberdade conquistada e defendendo-a com coragem. A história dos quilombos é feita de aventura, superação e solidariedade. Uma luta coletiva que ecoa até hoje. As bandeiras dos quilombos tremulavam como símbolo de esperança. Em cada canto, a união era celebrada com cantos, danças e rituais que mantinham viva a identidade do povo. Em dias de festa, todos se reuniam sob o céu aberto, compartilhando alimentos, histórias e sonhos de liberdade. A solidariedade era a base da sobrevivência. Crianças e mulheres desempenhavam papéis fundamentais, cuidando da terra, buscando água e transmitindo saberes ancestrais às novas gerações. O trabalho coletivo era essencial. Plantar, colher, construir e proteger o quilombo exigia coragem e cooperação de todos. Fortificações eram erguidas para defender a comunidade. Cada pessoa tinha seu papel na resistência, seja na vigília, na luta ou na transmissão da cultura. A bandeira do Brasil, mesmo distante, era vista como símbolo de um futuro livre, onde todos pudessem viver com dignidade e respeito. Em momentos de perigo, a união se fortalecia. Braços erguidos em sinal de resistência mostravam que a luta era coletiva e constante. As crianças cresciam aprendendo o valor da liberdade, brincando e sonhando com um futuro melhor, mesmo diante das dificuldades. Mulheres guerreiras protegiam suas famílias e transmitiam histórias de coragem, tornando-se guardiãs da memória quilombola. A beleza e a força das mulheres eram celebradas em rituais, pinturas e adornos, símbolos de identidade e resistência. O trabalho artesanal e a criatividade floresciam, com objetos feitos à mão que carregavam a marca do orgulho de ser quilombola. A fé era celebrada em cerimônias coletivas, misturando tradições africanas, indígenas e cristãs, fortalecendo a esperança de dias melhores. A luta contra o preconceito e a injustiça era diária. Máscaras e palavras de ordem mostravam que vidas negras importam e que a resistência continua. Mesmo diante das adversidades, a natureza ao redor dos quilombos era fonte de alimento, abrigo e inspiração para seguir em frente. A diversidade dos povos quilombolas mostrava que a união de diferentes culturas era a maior riqueza dessas comunidades. A organização interna dos quilombos era exemplo de democracia e respeito mútuo, com decisões tomadas em conjunto para o bem de todos. Alguns quilombos precisaram se defender de ataques, contando com a coragem de homens e mulheres que não hesitavam em proteger sua liberdade. O orgulho de ser quilombola era demonstrado em gestos simples, como vestir as cores da comunidade e celebrar conquistas coletivas. Mesmo sob ameaça, a esperança nunca se apagava. A força do grupo era o maior escudo contra a opressão. Jovens aprendiam a lutar e a se defender, mantendo vivas as tradições de resistência herdadas dos ancestrais. A fé em proteção divina era parte do cotidiano, trazendo conforto e coragem para enfrentar os desafios do dia a dia. Mesmo diante da destruição e das perdas, mães e filhos seguiam juntos, reconstruindo a vida com esperança e determinação. A capoeira, dança e luta era praticada como símbolo de liberdade, resistência e identidade cultural. Os quilombos se espalhavam pelo Brasil, conectando diferentes regiões e histórias de luta. Em rodas de capoeira, jovens e adultos celebravam a força do corpo e do espírito,
mantendo viva a tradição dos ancestrais. As manifestações e celebrações públicas eram momentos de afirmação da identidade quilombola e de reivindicação de direitos. A bandeira brasileira, erguida com orgulho, representava a esperança de um país mais justo e igualitário para todos. O legado dos quilombos permanece vivo, inspirando novas gerações a lutar por liberdade, respeito e dignidade. Quilombos foram destruídos com brutalidade, mas não conseguiram apagar o desejo de liberdade. A chama da resistência continuou acesa, passando de geração em geração. Em cada comunidade quilombola, em cada povo indígena, a luta se reinventa e se fortalece. Hoje, quilombolas e indígenas seguem firmes, celebrando suas raízes e defendendo seus direitos. Em manifestações, festas e rituais, ecoa a memória de quem nunca se rendeu. O Brasil nasceu do confronto entre exploração e resistência, e essa história segue viva. O passado inspira o presente. A luta por justiça e igualdade continua nas ruas e nas comunidades. Cada gesto de resistência é um tributo à memória dos que vieram antes. Nas escolas, nas rodas de capoeira, nas celebrações culturais, a herança permanece viva. O futuro se constrói com esperança, coragem e a força de quem nunca desistiu. A luta por direitos e respeito é permanente, unindo passado e presente em um só movimento. A memória dos quilombos e dos povos originários é a base de uma história que resiste. O verde e amarelo da bandeira carrega também as cores da luta e da esperança. Em cada canto do país, vozes se levantam para afirmar: resistir é existir. A diversidade cultural é celebrada como símbolo de força e união. O orgulho de ser brasileiro se renova na luta por um país mais justo e plural. A memória dos ancestrais guia os passos das novas gerações. Brasil, terra de encontros, conflitos e esperança, onde a resistência nunca se apaga. O conhecimento é arma e escudo na construção de um futuro melhor. Tradições e saberes ancestrais seguem vivos, inspirando a luta cotidiana. Mulheres e homens indígenas e quilombolas seguem firmes, guardiões da memória e da terra. A cada protesto, a cada celebração, o Brasil reafirma sua identidade de resistência. O orgulho de ser brasileiro está na coragem de lutar por justiça e dignidade. Povos originários e quilombolas desfilam sua cultura, mostrando que o Brasil é plural. A independência se constrói todos os dias, com luta e esperança. O povo nas ruas é a maior prova de que a história segue viva. Monumentos e memórias celebram a força de quem nunca se calou. A luta coletiva é o maior legado das gerações passadas. A bandeira trêmula como símbolo de esperança e renovação. Marchas e manifestações unem vozes por um Brasil mais justo. A história é feita por quem resiste, e a resistência nunca termina. A história do Brasil é marcada não só por colonizadores, mas por séculos de resistência e luta de seu povo. Dos quilombos às ruas, das florestas aos canaviais. A coragem e a esperança nunca se apagaram. No próximo episódio, vamos mergulhar no ciclo do açúcar e na expansão brutal da escravidão africana. Prepare-se para conhecer histórias de dor, resistência e transformação que moldaram o Brasil. Inscreva-se e acompanhe a série para descobrir a história que nunca contaram nos livros oficiais. Junte-se a nós nessa jornada por justiça, memória e identidade. O Brasil é feito de luta, diversidade e esperança. Até o próximo episódio.